Eu acabei de ver o filme da Forja e achei sensacional. Aquele filme que aquece nossos corações, que fala realmente sobre a transformação que o Evangelho de Cristo faz na vida de alguém. E é muito bom, pessoal. É um filme que com certeza vai edificar muito a vida de vocês. E eu queria fazer um review rápido aqui desse filme. Eu realmente gostei muito da proposta, né? Os produtores aí do filme já estão envolvidos em outras produções, como Quarto de Guerra, Desafio no Gigante. São filmes muito bons, tá? E eu queria apresentar aqui os pontos positivos que eu achei do filme e alguns pontos negativos que, na verdade, são negativos, mas é porque é aquilo, não existe filme perfeito, tá? Então fica aqui comigo que você vai aprender bastante coisa com a review desse filme, tá? Então vamos lá, primeiro ponto importante. O filme da Forja, ele trabalha ali em cima do protagonista Isaías, que é meio que um garoto ali que não tem muito compromisso, ele começa ali... Eu não vou dar spoiler, pode ficar tranquilo, tá? Se você quiser aí, spoiler do filme não é aqui que você vai ter. Eu vou contar um enredo geral aí, mas não vou dar nenhuma informação que possa estragar a sua experiência, tá? É basicamente um jovem ele meio descompromissado, relaxado, né? E a mãe dele yoga por ele para que ele possa se converter e tudo mais. E a gente acompanha a jornada dele, tá? Não vou entrar muito no mérito como acontecem as coisas. A questão é que Deus ele vai colocando pessoas na vida desse jovem e direcionando ele para um caminho ali bem legal. É basicamente, gente, o filme ele trabalha a ideia de discipulado cristão, né? Discipulado cristão e principalmente discipulado masculino, né? Ele é muito nessa pegada. É muito interessante a forma como o filme trabalha essa questão da pessoa evangelizando a outra, esse trabalho de discipulado, de mostrar ali o evangelho, mostrar ali a essência do evangelho, sem entrar em rinha, em rixa de denominação. É claro que é importante a gente, se a gente tem uma denominação, entender ali os fundamentos dela, se a gente faz parte, melhor dizendo, de uma denominação, a gente entender ali os fundamentos dela é muito importante, se a Assembleia de Deus, você entender ali como a Assembleia de Deus pensa, a presbiteriana, mas o filme é importante a gente ter esse cuidado de nunca perder a base. O filme ele mostra essa base que é muito bonita, e às vezes por entrar nessas brigas de denominação, a gente acaba perdendo isso, a gente acaba perdendo essa beleza do evangelho que é tão bonita. Então ele nos lembra desses aspectos muito interessantes que a gente não pode esquecer. Essa questão do discipulado é muito interessante, muitas igrejas acabam nem se preocupando muito com isso. E um ponto interessante também é que o filme ele acaba não entrando muito na questão da igreja em si. A gente nem sabe qual igreja que o protagonista está frequentando, tá? Então, assim, muitas pessoas até acabavam criticando o filme por conta disso, mas entenda que o filme ele tem sim uma igreja que ele frequenta, tem uma cena que aparece o batismo dele e tudo mais, a gente vê que ele está numa igreja, mas o filme não está focado nisso, tá? O foco do filme não é esse. O foco do filme realmente é trabalhar a jornada dele como discípulo de Jesus. Então, o filme não tá. Tem gente que olhou ali para um lado e pensou, acho que o filme está falando. O filme não está falando contra a igreja, pessoal. Congregar é importante. O filme trabalha muito bem a ideia da comunhão, trabalha isso com maestria. Entenda, pessoal, que assim, frequentar templo é importante, frequentar a igreja é importante. Eu frequento uma igreja, tudo bem. Então a gente tem que lembrar que a essência do cristianismo é essa assembleia de pessoas que foram salvas e remidas pelo sangue de Jesus. A palavra igreja, no termo grego, eclesia, não é eclésia, é eclesia, tá? Que significa assembleia. A Assembleia não é uma pessoa só, são várias pessoas, essa unidade de pessoas. E mesmo quando não tem templo, a eclesia ainda existe, a igreja ainda existe, porque ela é uma unidade de pessoas, não é uma pessoa só. Lembrando, né, igreja não é um só, né? Eu não sou a igreja, nós somos a igreja, tá? Isso eu até postei recentemente no Instagram algo sobre isso, o pessoal ficou meio bravo, né? Mas a igreja, gente, é um coletivo, tá? E não é o templo em si, a igreja somos nós, é um ponto importante. É claro que eu gosto de templo, o templo é importante, mas às vezes a gente está no templo e esquece desses aspectos essenciais. A gente está no templo, mas não conversa com ninguém, não fala com as pessoas direito, não conhece nada, não tem essa comunhão, que é a ideia da igreja, ter essa comunhão. E o filme trabalha com maestria. Essa ideia de você ter comunhão com o seu próximo, de você compartilhar suas dores, de se ajudarem mutuamente para progredir na fé. E é excelente. Essa jornada de crescimento espiritual ali, do discípulo mais novo aprendendo com o discípulo mais velho, deles vendo que todos eles são frágeis, de como o perdão é algo maravilhoso, transformador. O filme trabalha esses conceitos com maestria e eu recomendo muito o filme da Forja. Agora, tem alguns pontos, não vou dizer negativos, né, mas que são pequenos defeitos ali do filme. Que assim, o filme ele é muito legal, mas a gente tem que também ter alguns cuidados quando a gente analisa. Assim, como toda produção cinematográfica, ela tem as suas limitações. Então, por exemplo, tem aquela personagem do Quarto de Guerra que ela aparece em alguns momentos quase como um fanservice aí pra gente, né, que é uma personagem muito querida. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado também com esses personagens, de achar que, eu tive um problema, eu vou ligar pra irmã de oração e ela vai resolver. Só que, assim, é legal a gente ter
essas pessoas que a gente possa ligar para elas quando precisa de oração. É muito legal, sim, para você ter esse apoio mútuo, mas a gente também precisa orar a Deus. E é claro que o filme ele mostra as pessoas orando, só que aí às vezes a gente pode ter uma falsa impressão, não é isso que eu acho que o filme está transmitindo, mas algumas pessoas podem acabar interpretando isso, de que é só ter uma irmã de oração que ela resolve. Tá? Mas isso é perigoso, que aí você acaba meio que dando mérito para a pessoa, sabe? Porque é a pessoa que vai resolver, né? É a pessoa ali que vai realmente resolver o meu problema, mas não é. Né? A gente tem que entender que esse apoio de oração mútuo ele é importante, tá? Mas a gente tem que tomar um cuidado de não ficar só aqui dependendo da irmã de oração. Porque eu já vi casos assim, né? Eu sou pentecostal e é muito comum ter aquelas irmãzinhas de oração. A pessoa está com um problema, vou pedir para a irmã falando de tal orar. Né? Mas você tem que orar também, né? Você também tem que orar. E se você orar, Deus também pode te responder. Assim como respondeu ela não é melhor do que você. É claro que a gente tem que se ajudar. Se for no sentido de, vou pedir ajuda para os irmãos aqui, porque eu preciso de ajuda para a gente orar junto, né? Aí é legal. Só que cuidado com aquela ideia de que só fulano de tal a oração dele é ouvida, tá? Essa é uma ideia um pouco perigosa, e a gente tem que tomar um cuidado com isso. Então o filme ele é muito interessante, eu acho o roteiro muito bem feito, tudo muito bem analisado ali. Tem um pequeno romance ali no filme que eu acho que é um ponto fraco do filme, também se a gente pode falar como um aspecto negativo. Acho que um ponto fraco é mais interessante, né? Tem um romancezinho ali, mas acaba não desenvolvendo muito, porque não é o enredo principal do filme, né? O enredo principal do filme realmente ali é a trajetória do protagonista, que é muito bem executada. E último ponto assim, negativo que eu queria. Não ponto negativo, mas vamos dizer assim, uma fragilidade ali do filme é basicamente esse final muito feliz, sabe? Que é o mesmo problema que eu vejo no Desafiando Gigante, né? Que dá tudo muito certo no final. Embora eu não estou contando o final, mas dá tudo muito certo. E eu acho que, por mais que é legal, assim, a gente vê tudo dando muito certo pro protagonista, a gente tem que entender que na vida cristã as coisas dão errado, tá? Mesmo a gente buscando a Deus, vivendo uma vida de santidade, claro, tudo isso através do mérito do Espírito Santo, né? Que vai nos transformando no processo de santificação, mas embora a gente tenha essa questão dessa transformação, o Espírito Santo atua em nós, as coisas dão errado, as coisas podem dar errado, mesmo a gente buscando a Deus. A gente vê isso na Bíblia. Né? Você tem o caso da vinha de Nabote, o camarada foi fiel a Deus até o final, mas mesmo assim, mesmo ele sendo fiel, honrando ali a lei de Moisés, ele morreu. Claro que teve consequências para as pessoas que mataram ele, mas ele morreu. Né? O Nabote ele não triunfa. Né? Claro que entendemos que na vida eterna sim, né? que ele sai triunfante, né? Mas no aspecto terreno não. Então as coisas dão errado na vida, que é algo que Eclesiastes trabalha com maestria. Tá? E o filme não trabalha isso, né? Dá tudo muito certo no final. E é legal, a gente fica feliz. Tem momentos na nossa vida sim que dá tudo muito certo, mas tem outros momentos que as coisas dão errado. E às vezes é legal trabalhar um pouco isso para a gente mostrar para a audiência que mesmo quando as coisas dão errado, a gente continua servindo a Jesus. Porque a gente não serve Jesus pelo que ele pode fazer pela gente. A gente serve Jesus pelo que ele é. Eu acho que esse é um ponto importante também. Tá, então, o filme A Forja, eu dou aqui uma nota 8 de 10, um filme muito maravilhoso, com certeza foi regado por muita oração, que Deus abençoe os produtores, todo mundo envolvido nesse projeto que certamente edificou muitas nossas vidas. Se você gosta desse tipo de vídeo, se você gosta aqui do nosso canal, se inscreve aqui no nosso canal, curte o vídeo, e muito obrigado por ter ficado até o final. Até a próxima!